Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu estou aqui para fazer mais um vídeo referente aos biomas do Brasil. Mas antes disso, eu quero que você que manda mensagem para mim, algumas pessoas têm mandado mensagens e dentre elas pedindo ajuda para resolver algumas questões de vestibular ou até mesmo de trabalhos escolares. Então, nesse final de ano, eu quero que vocês entendam uma coisa. Alguns trabalhos que eu acabo não vendo, algumas coisas que eu acabo não respondendo, é porque justamente nesse final de ano ou final de semestre, a quantidade de trabalho é muito grande. Como vocês podem ver, deve dar para ver uma pilha de papéis ali atrás. São provas e trabalhos, porque afinal de contas eu estou ainda na ativa em sala de aula, né? Eu não me dedico exclusivamente a esse canal. Eu leciono para ensino médio e também para a faculdade. Portanto, não dá para responder todos os trabalhos em determinadas épocas de ano. Aliás, eu estou falando até uma coisa errada, trabalhos. Por quê? Muitas pessoas têm mandado questões e que são verdadeiros trabalhos. A proposta é que eu resolva tais exercícios, principalmente de genética. E eu percebo que são trabalhos de recuperação. Bom, daí é uma hora imprópria para se responder esse trabalho, porque eu também estou cheio de trabalhos para ver, né, para corrigir, provas e tal. Então por isso eu não tenho dado tanta atenção assim para essas pessoas que mandam questões pedindo socorro. Lamento não ter respondido, mas é por causa disso, tá bom? Bom, então eu quero agora passar para o assunto de hoje, tá? Vamos lá? Bom, eu quero começar falando sobre um aspecto geral. Há 2 anos atrás eu publiquei uma série de vídeos sobre biomas do Brasil. Há 2 anos atrás. Aí eu falei sobre os biomas de uma forma geral. Mas hoje, eu não gosto muito de falar nisso, mas nós estamos no final de 2018. Eu não gosto muito de pôr datas nos vídeos, porque os vídeos eles parecem que perdem o valor no passar do tempo. Mas enfim, nós estamos em dezembro de 2018, às vésperas, né, de um novo governo no Brasil. E uma das coisas que tem preocupado muitas pessoas durante essa transição é o seguinte. Deixa eu abrir a porta aqui que meu gato está querendo entrar. Acho que vocês ouviram, né? Agora ele está afiando as garras no sofá. Bom, então vamos lá. É o seguinte, o atual ou futuro governo, ele tem mostrado uma posição um pouco preocupante em relação à questão ambiental, à questão educacional, entre outras. Porém, não quero fazer nenhuma análise sobre o que é de fato ou o que não é. O importante é a gente perceber que o atual governo é um governo que está no final, pode estar bem ou mal, agonizando ou vibrando de virtudes, mas enfim, está acabando um governo e vai começar outro. Não dá para a gente falar de um governo que não começou. Então a gente vai falar sobre algumas expectativas. E uma estratégia interessante que eu achei é falar sobre o Ministério do Turismo. E por que eu gostaria de falar isso e juntar isso com o assunto dos biomas do Brasil? Porque justamente o bioma é um patrimônio, né, do Brasil. O Brasil é um país de tamanho continental e é um país que tem uma rara ou única, né, diversidade biológica e que merece ser explorada pelo povo brasileiro. Então, eu estava vendo aqui, nós temos, só para a gente lembrar,
o bioma da floresta amazônica, nós temos os campos, no caso do Cerrado, no caso dos Pampas, nós temos a Mata Atlântica, que é um pouco semelhante à floresta amazônica, nós temos a Caatinga, que é um bioma exclusivo, único no mundo, nós temos o Pantanal, né? Nós temos a Mata dos Cocais, nós temos vários tipos de biomas em um único país. E as expectativas sobre esse aproveitamento desses biomas é o que eu quero discutir hoje. Eu quero expor para vocês algumas coisas que eu achei interessante. Bom, nós estamos vendo aqui, não sei até quando a gente pode contar com essa equipe, mas o governo futuro, ele tem como ministro do turismo um senhor chamado Marcelo Álvaro Antônio, do PSL. E ele é um empresário e deputado. Então, é nessa expectativa de que o Ministério do Turismo seja um ministério mais valorizado do que o que foi antes, né? Nós temos aí uma riqueza fora do comum, uma riqueza única e mal aproveitada. E um monte de gente passando necessidade, em pobreza ou miséria e vivendo em cima de uma arca de tesouro, que é o seu próprio bioma. Nós temos pessoas que vivem no meio dessa riqueza toda e, no entanto, dependem de um benefício tipo Bolsa Família, né? Um auxílio, ok? Ou então tem que se deslocar daquele lugar e ir morar num centro urbano como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Recife, Belo Horizonte, e viver de forma inadequada em habitações que não são próprias, né, para a dignidade humana. E essas pessoas, elas saem de lugares onde elas poderiam desenvolver uma atividade econômica a partir da própria riqueza natural que envolve esses lugares. Só para ter uma ideia, eu estou vendo aqui algumas coisas sobre o turismo no Brasil. O turismo pode ser uma forma de resgate da dignidade do brasileiro, sem que ele tenha a necessidade de sair do seu lugar, da sua origem, e viver de forma absolutamente inadequada em outros lugares. O Brasil é um país gigante, como eu já falei, mas é um país que também tem outras vantagens. É um país que não tem um inverno rigoroso, isso na maior parte do território. É um país que tem um único idioma. Você vai aqui de São Paulo, você vai até o Nordeste, né? Até o Rio Grande do Norte, até Pernambuco, você roda aí 3.000 quilômetros, passa por vários estados, todos eles falando o mesmo idioma. Você vai até o Acre, todo mundo falando o mesmo idioma. É uma situação cômoda para o turista, né? Tanto que vem de fora como principalmente aqui do Brasil. Se você for rodar 3.000 quilômetros, ida e volta 6.000 quilômetros na Europa, por exemplo, você vai passar por diversos países, você vai ter que se deparar com povo falando inglês, povo falando francês, falando alemão, enfim, e falando espanhol. E aí o que acontece? Há uma dificuldade de entrosamento na língua, né, na comunicação. E aqui no Brasil não. Você anda um território todo, né, a maior parte do continente, e falando o português, um único idioma. Então isso é uma grande facilidade. Incrível como essas coisas não são aproveitadas na história do Brasil. Apesar de tudo, o turismo parece que está melhorando. Mas se nós compararmos com algumas situações de outros países, por exemplo, essa semana tivemos aí o fechamento da Torre Eiffel, né, em Paris. E eu fiquei pensando nisso, o prejuízo que é tornar uma
uma atividade turística como a torre fechada. Se você tomar por comparação a Torre Eiffel, ou Eiffel, não sei bem, ela também é conhecida como a Dama de Ferro pelos próprios parisienses, ela recebe anualmente, reparem, a visita de mais de 6 milhões de turistas. 6 milhões de turistas. Tem um restaurante, tem toda a história, tem toda uma parte nostálgica e de identificação com a cidade e tudo mais, mas é uma torre de ferro. O que você tem quando você é 3 patamares, você sobe lá, cada um tem um preço, são filas gigantescas para poder acessar a torre, e de lá você tem o quê? A visão da cidade, ou seja, a torre, quando você está lá, você pode acabar não prestando atenção nela, você olha para a cidade, ela acaba sendo um grande mirante. E ela recebe essa quantidade de 6 milhões de turistas em média por ano. Se você for aqui na América do Norte, né, nos Estados Unidos, o Grand Canyon, né, foi formado a depressão, né, formada pelo Rio Colorado, ela tem uma atração turística, né, permanente, e que é uma área muito grande e que recebe 5 milhões de turistas por ano. 5 milhões. 6 milhões a Torre Eiffel. Torre Eiffel é o ponto turístico mais visitado da Europa. Então depois vem, não é que vem depois, mas eu estou fazendo uma comparação com o Grand Canyon, que é 5 milhões, tá? Uma atração natural. A Estátua da Liberdade também são 5 milhões de pessoas que visitam a Estátua da Liberdade, né? E se você comparar estátua por estátua, no Brasil você tem o Cristo Redentor, o ponto turístico mais visitado do Brasil. Então já estou colocando o mais visitado, que é o Cristo Redentor. Cristo Redentor comemorou aí 2,3 milhões de turistas, isso há algum tempo atrás. Reparem, isso é um dado, o último que saiu, que eu tenho conhecimento, é de 2013, só faz tempo, 5 anos. 2,3 milhões de pessoas visitaram. Para 5 da Estátua da Liberdade, 2,3, isso porque a média histórica parece que é de 1 milhão. 1 milhão a estátua do Cristo Redentor, para 5 milhões a Estátua da Liberdade, para 5 milhões também o Grand Canyon, para 6 milhões que é a Torre Eiffel. Muito bem, só para dar uma ideia de como essa atração turística ela não é tão visitada quanto a gente espera. Se o Cristo Redentor, que é o ponto turístico mais visitado do Brasil, é um ponto que tem uma visita tão inferior a esses outros que eu citei, como andam os outros lugares do Brasil? Então é isso que eu gostaria de chamar a atenção para vocês nessa fala, né? Então, aí eu coloquei aqui, eu encontrei uma informação de uma fonte, né, que divulgou recentemente uma lista de 50 atrações mais visitadas do mundo. O Cristo Redentor está bem longe da 50ª colocada, né, que é em Los Angeles, né, a Universal Studios, os estúdios de cinema de Los Angeles, né, que é de 5 milhões por ano. Então repara, tudo é 5 milhões por ano, e no Brasil é 1, e quando dá 2, 2,5, a gente dobra e a gente começa a ficar feliz. O que fazer para melhorar a situação do Brasil em relação a esse tipo de situação, né? Como melhorar isso aí? Então, eu estava vendo também em Ruanda, na África, só para contar aqui um caso, uma tribo, né, de pigmeus
vivia de caça, né? A caça de gorilas. Então muitos deles caçavam por toda a vida, passaram toda a juventude matando gorilas. Em outras localidades da África também eram vendidos souvenirs, que eram patas, né, orelhas, né, rabos de animais. Então os turistas iam lá, passavam nas cidades e viam uma exposição, como aqui em São Paulo a gente chama de marreteiro, né? Lonas no chão e pedaços de animais, uma exposição bem macabra de animais, de pedaços de animais, e os turistas compravam aquela patinha de animal, colocava assim, amarrava como se fosse um chaveiro e saía aí, voltava para casa dizendo: ó, estive lá na África, aqui uma pata de antílope, um dente, né, sei lá, de um animal predador, etc. e tal. Então os animais eram dizimados, estavam sendo dizimados por conta de um turismo bobo, que não transformava a vida de ninguém. O cidadão tinha que ir lá matar o animal, trazê-lo, esquartejá-lo, para depois vendê-los em pedaços. E quando não, usavam algumas partes para a própria alimentação. Isso tudo mudou. Por quê? Através da educação ambiental, eles se tornaram guias turísticos. E as pessoas trocaram um pedaço do animal pelo animal vivo, inteiro. Uma foto com o animal numa rede social é muito mais interessante. E a segurança, como é que se resolve? Os animais estavam tão acostumados à intromissão humana que eles já nem ligavam mais para a presença dos seres humanos. Isso era bom, né? O que era antes ruim, porque antes eles não se importavam e eram mortos. Agora eles não se importam com a presença humana e os turistas são levados pelos nativos para tirar fotos. E no outro, no caso de Ruanda, existe o caso de uma tribo que deixou de ser caçador para ser empresário de turismo. Então o que eles fazem? Eles constroem suas moradias da forma mais rústica possível, porque o turista gosta de viver essa aventura rústica na África. Então ele vai lá, ele mora, ele dorme, né, numa casa indígena, numa espécie de oca, ele se alimenta com a mesma dieta do índio, ele ouve músicas das tribos, tem espetáculos, apresentações musicais, danças e tudo mais. O turista paga o quê? Lá $20, tá, para fazer isso. Esses $20 por pessoa vão para um fundo que cuida da manutenção daquela vila, e ainda por cima dão algum rendimento a cada ex-caçador e exterminador de animais. Reparem, existem alternativas interessantes para esse tipo de vida, né, literalmente primitiva, no sentido mais pejorativo da palavra, em que certas pessoas vivem. Aqui no Brasil, agora falando do nosso bioma, quantas pessoas estão vivendo lá, por exemplo, no Cerrado, que é a nossa savana brasileira, né, que está sendo tomada e destruída, né, por criadores de animais de corte e plantadores, principalmente de soja. Quase metade, se não mais, já foi destruída, já foi invadida, e essa savana, ela é nossa, e ela pode ser explorada de uma forma organizada, com que aquela pessoa que é toda hora expulsa do seu lugar comum para poder ceder espaço aos grandes empreendimentos do agronegócio, né, que se firma cada vez mais como a atividade econômica que sustenta o Brasil, ou como muitos falam, carregam o Brasil nas costas. Não precisa, não. Podem dividir esse fardo com o turismo,
que vai ser muito bom para a economia. E o que é mais importante, a pessoa que vive naquele lugar, vive na caatinga, vive na floresta, vive no cerrado, vive nos pampas. Essas pessoas, elas vão viver do patrimônio natural que elas herdaram. Nós somos um povo geograficamente abençoado por essa situação, por essa riqueza toda. E tem muita gente querendo pagar para viver, para apreciar isso de perto. Tomara que o turismo realmente tome uma nova proporção, uma proporção de empreendimento. As pessoas vão sair da miséria, podendo deixar de ter que receber esses benefícios, né? São necessários, mas são também uma forma de perpetuar a miséria, perpetuar a dependência e a fome. Essas pessoas praticando o turismo ecológico, elas são capazes de se interessar por ler, por estudar, melhorar a sua pronúncia, melhorar a sua escrita, a sua comunicação, quem sabe até praticar e aprender um novo idioma, tudo isso para receber pessoas que querem conhecer esse patrimônio fabuloso que é o que nós temos. Quem sabe, vamos torcer para que do ano que vem, 2019, para frente, haja uma nova visão do turismo no nosso Brasil, ok? Bom, é isso. Eu espero que você tenha entendido qualquer coisa, que você não concorde, estou aberto a qualquer tipo de opinião. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal, né? E ative o sininho para receber novas produções, por assim dizer. Um abraço para você e até a próxima. Tchau.